Calha a boca, analfabeto! Gritou a professora para o menino quieto que mal falava inglês em sua sala de aula em Fênix. A senhora Williams havia passado meses descartando Miguel Rodrigues como analfabeto funcional, convencida de que seu sotaque e aparência humilde significavam que ele não tinha habilidades acadêmicas básicas. Quando ela lhe passou uma redação simples para as férias, esperava que ele ouvisse suas frases de sempre, com dificuldades, que confirmassem suas suposições preconceituosas sobre a criança imigrante. Em vez disso, Miguel silenciosamente colocou 7 versões da mesma redação sofisticada em sua mesa, escritas em inglês, espanhol, português, francês, alemão, italiano e mandarim, revelando uma genialidade multilingue que abalou tudo o que ela pensava saber sobre inteligência. Miguel Rodrigues sentou-se calmamente no canto de sua sala de aula do 5º ano na escola primária Lincoln, no centro de Fênix, com seu caderno gasto e lápis de segunda mão refletindo as dificuldades econômicas que sua mãe solteira, Helena, enfrentava enquanto trabalhava em turnos dobrados em 2 restaurantes diferentes para sustentar sua pequena família. Hoje vamos escrever sobre nossas férias de verão, anunciou a senhora Patrícia Williams, a professora veterana cujos 23 anos de experiência a haviam deixado confiante em sua capacidade de avaliar as capacidades dos alunos com base em primeiras impressões e características superficiais que frequentemente se correlacionavam com o desempenho acadêmico. Quero que todos escrevam pelo menos 2 parágrafos sobre algo interessante que fizeram durante seu tempo livre da escola, continuou ela, dando instruções com o tom autoritário que caracterizava educadores que se acostumaram com seu domínio em sala de aula e raramente encontravam desafios ao seu julgamento profissional. Miguel ergueu a mãozinha timidamente, seu movimento quase imperceptível em meio aos comportamentos mais agressivos de busca de atenção dos colegas que haviam aprendido que o sucesso acadêmico frequentemente exigia autodefesa e participação confiante nas discussões em sala de aula. Sim, Miguel. A senhora Williams reconheceu com impaciência mal disfarçada, seu tom sugerindo que ela esperava que a pergunta fosse simples ou potencialmente perturbadora do fluxo da aula, que ela havia planejado cuidadosamente para máxima eficiência e mínimo desvio dos requisitos curriculares padrão. Senhora Williams, posso escrever sobre a visita à minha avó no México? Perguntou Miguel educadamente, seu inglês com sotaque refletindo o ambiente bilíngue onde o espanhol era a principal língua de comunicação familiar, enquanto o inglês continuava sendo o requisito acadêmico que determinava seu sucesso em instituições educacionais americanas. Miguel, já discutimos isso antes, respondeu a senhora Williams com a exasperação que vinha crescendo ao longo do semestre, ao se deparar com o que percebia como limitações linguísticas que interferiam em seus objetivos de ensino. Você precisa se concentrar em melhorar suas habilidades de escrita em inglês em vez de pensar em línguas estrangeiras que não o ajudarão a ter sucesso em escolas americanas. Sua resposta refletiu filosofias educacionais que priorizavam a assimilação linguística em detrimento da competência multilingue, ao mesmo tempo em que descartavam conexões culturais que poderiam melhorar, em vez de prejudicar, o desempenho acadêmico. Mas, senhora Williams, minha viagem foi realmente interessante, e eu aprendi sobre a história asteca e civilizações antigas que... Miguel começou a explicar antes de ser interrompido pela resposta cada vez mais frustrada de seu professor. Miguel Rodrigues, não tenho tempo para suas desculpas sobre por que você não consegue escrever uma tarefa simples em inglês adequado, disparou a senhora Williams, com sua paciência profissional finalmente esgotada pelo que ela percebeu como mais uma tentativa de um aluno com dificuldades de evitar responsabilidades acadêmicas por meio de desvio cultural e confusão linguística. Você está na minha turma há 3 meses e sua escrita em inglês ainda é pouco compreensível, o que sugere que você não está se esforçando o suficiente para dominar as habilidades linguísticas que determinarão seu futuro sucesso acadêmico e profissional. Sua avaliação severa ignorou a complexidade da aquisição de uma segunda língua, atribuindo a participação moderada de Miguel em sala de aula à preguiça, e não ao ajuste cultural e ao desenvolvimento linguístico que caracterizavam as crianças imigrantes que transitavam entre o ambiente doméstico e o escolar. Toda vez que dou uma tarefa escrita, você encontra alguma desculpa sobre sua família ou sua cultura, em vez de se concentrar nas habilidades básicas de inglês que você precisa desesperadamente desenvolver se quiser passar no 5º ano e continuar seus estudos.
Sua crítica refletia abordagens educacionais que viam a origem cultural como um obstáculo a ser superado, em vez de um recurso a ser aproveitado para desenvolver habilidades linguísticas abrangentes que poderiam aprimorar o desempenho acadêmico. Senhora Williams, eu sei escrever em inglês, respondeu Miguel calmamente, seu tom calmo contrastando fortemente com a frustração agressiva da professora, ao mesmo tempo em que demonstrava o comportamento respeitoso que sua mãe o ensinara a manter, mesmo diante de tratamento injusto de figuras de autoridade. Só pensei que seria interessante compartilhar o que aprendi sobre as diferentes culturas e conexões históricas entre o México e os Estados Unidos. Sua explicação tentou conectar a educação cultural com os requisitos acadêmicos, ao mesmo tempo em que sugeria um conhecimento mais profundo do que o que sua professora havia reconhecido ou apreciado durante suas interações anteriores em sala de aula. Não me venha com essa bobagem de conexões históricas, retrucou a senhora Williams. Você mal consegue escrever uma frase completa em inglês, e agora está tentando me convencer de que entende conceitos históricos complexos que exigem habilidades linguísticas avançadas e pensamento analítico. Sua resposta desdenhosa revelou suposições sobre capacidade cognitiva baseadas no desempenho linguístico, ignorando a possibilidade de que a inteligência pudesse se manifestar em outras línguas além do inglês ou por meio de conhecimento cultural que transcendesse as categorias acadêmicas tradicionais. Miguel, vou ser muito clara com você, ela continuou com o tom condescendente que caracterizava professores que haviam perdido a paciência com alunos que consideravam incapazes de atender às expectativas acadêmicas. Você é funcionalmente analfabeto em inglês, e até dominar habilidades básicas de escrita, não tenho que discutir tópicos avançados como história ou conexões culturais. Sua avaliação brutal logo se provaria um dos erros de julgamento profissional mais embaraçosos de sua carreira educacional. O momento que transformaria a percepção da senhora Williams sobre as capacidades de seus alunos começou quando Miguel abriu silenciosamente seu caderno e começou a escrever com a concentração focada que caracterizava alguém acessando conhecimentos e habilidades que haviam sido ignorados ou ignorados por educadores que equiparavam sotaque linguístico à limitação cognitiva. Vou te mostrar o que aprendi durante minhas férias de verão. Miguel sussurrou para si mesmo enquanto começava a elaborar uma redação que desafiaria todas as suposições que seu professor havia feito sobre sua capacidade intelectual e potencial acadêmico. Minha jornada de verão no tempo, descobrindo civilizações antigas no México moderno, escreveu ele como título, com a formulação sofisticada sugerindo imediatamente habilidades linguísticas que excediam a avaliação de seu professor sobre sua proficiência em inglês e prontidão acadêmica. Seu parágrafo de introdução fluía com precisão gramatical e sofisticação de vocabulário que contradiziam meses de observações em sala de aula sobre suas supostas limitações linguísticas e inadequação intelectual. Durante minhas férias de verão, tive a extraordinária oportunidade de visitar minha avó Rosa em Puebla, México, onde descobri que aprender sobre o passado pode iluminar a compreensão do presente, ao mesmo tempo em que cria pontes entre diferentes culturas que compartilham mais semelhanças do que diferenças, escreveu Miguel, com sua complexa estrutura de frases demonstrando um domínio da composição em inglês que superava o de muitos de seus colegas nativos. A senhora Williams olhou para a mesa de Miguel com curiosidade sobre que tipo de frases simplistas ele poderia estar produzindo, e sua expectativa de uma escrita pouco coerente logo seria destruída por evidências que a forçariam a confrontar os preconceitos que nortearam sua abordagem de ensino ao longo do semestre. O que aprendi durante aquelas 3 semanas mudou minha compreensão da história, da língua e das conexões entre civilizações antigas e comunidades modernas que continuam a honrar tradições enquanto se adaptam aos desafios contemporâneos, continuou Miguel, com seu vocabulário acadêmico e pensamento analítico excedendo tudo o que a senhora Williams imaginava ser possível em alguém que ela rotulara como analfabeto funcional. A confiança e a fluência que caracterizavam sua escrita contrastavam fortemente com seu comportamento tranquilo em sala de aula, sugerindo que a competência linguística e a capacidade intelectual poderiam existir independentemente dos padrões de participação em sala de aula que os professores frequentemente usavam para avaliar a capacidade e o potencial dos alunos. A continuação da redação de Miguel revelou conhecimento e capacidades analíticas que demonstravam uma aprendizagem abrangente, muito além de qualquer coisa que tenha ocorrido na sala de aula da senhora Williams,
forçando os observadores a questionar se seus métodos de avaliação identificavam adequadamente os pontos fortes e os recursos intelectuais dos alunos. Minha avó Rosa não é apenas um repositório da história da família, mas também uma estudiosa que fala náhuatl, espanhol, inglês e português, tendo passado a juventude viajando pela América Latina como pesquisadora linguística antes de retornar ao México para preservar línguas indígenas que estão desaparecendo devido à assimilação cultural e às pressões da modernização. Escreveu Miguel, cuja descrição biográfica de sua avó revelava tradições intelectuais familiares das quais seu professor jamais suspeitara ou questionara durante suas interações acadêmicas. O vocabulário sofisticado e as estruturas complexas de frases que caracterizavam sua escrita demonstravam um domínio da língua inglesa que superava as expectativas do nível escolar, ao mesmo tempo em que incorporava conhecimento cultural que enriquecia, em vez de dificultar, sua expressão acadêmica. Durante minha visita, a abuela Rosa me ensinou sobre as conquistas matemáticas da antiga civilização asteca, incluindo seu sofisticado sistema de calendário e observações astronômicas que rivalizam com as de qualquer civilização antiga, ao mesmo tempo em que me mostrou como o vocabulário náhuatl influenciou tanto o espanhol quanto o inglês de maneiras que a maioria das pessoas jamais reconhece, continuou Miguel. Seu conhecimento interdisciplinar, abrangendo matemática, astronomia, linguística e história cultural, demonstrava curiosidade intelectual e capacidade de aprendizagem que as avaliações formais em sala de aula não conseguiam identificar ou mensurar. A senhora Williams se viu lendo por cima do ombro de Miguel com crescente espanto, à medida que sua redação revelava profundidade de conhecimento e pensamento analítico que contradiziam todas as suposições que ela havia feito sobre suas habilidades cognitivas e potencial acadêmico. Os princípios arquitetônicos que nortearam a construção de Tenochtitlan demonstram uma sofisticação de engenharia que as cidades europeias não alcançariam por séculos, e compreender essas conquistas exige reconhecer que inteligência e inovação sempre existiram em todas as culturas, independentemente de os sistemas educacionais ocidentais reconhecerem ou valorizarem tais contribuições. Escreveu Miguel. Sua análise crítica do viés educacional demonstrou uma consciência metacognitiva que superou tudo o que a senhora Williams esperava de alunos do ensino fundamental, ao mesmo tempo em que desafiava implicitamente suas próprias premissas culturais e métodos de ensino. A sofisticação filosófica de suas observações sugeria uma maturidade intelectual que ia muito além da simples conclusão de tarefas, abrangendo o pensamento crítico sobre questões sistêmicas que afetavam sua própria experiência educacional. O momento culminante da humilhação da senhora Williams chegou quando Miguel se aproximou silenciosamente de sua mesa e colocou sua redação completa à sua frente, juntamente com 6 versões adicionais da mesma redação, escritas em diferentes idiomas, que demonstravam capacidades multilingües que ela jamais imaginara serem possíveis em alguém que ela havia descartado como analfabeto funcional. Senhora Williams, aqui está minha redação sobre minhas férias de verão, disse Miguel respeitosamente, com seu comportamento educado inalterado, apesar das evidências devastadoras que estava prestes a apresentar sobre sua competência profissional e precisão nas avaliações. Escrevi em inglês, como a senhora pediu, mas também escrevi em espanhol, português, francês, alemão, italiano e mandarim, porque minha avó me ensinou que a verdadeira educação significa ser capaz de se comunicar entre culturas e idiomas. Sua explicação foi dada sem arrogância ou vingança, embora a crítica implícita às suas limitações monolíngues e preconceitos culturais fosse inconfundível para qualquer um que observasse a interação. A senhora Williams encarou as 7 versões da redação de Miguel com horror crescente ao perceber a magnitude de seu erro de julgamento e o constrangimento profissional que se seguiria quando outros educadores descobrissem que ela havia rotulado uma criança poliglota como analfabeta funcional com base em seu inglês com sotaque e comportamento tranquilo em sala de aula. Miguel, de onde vieram essas versões? Perguntou ela fracamente, com a voz quase sussurrando enquanto processava a realidade de que seu aluno mais rejeitado possuía capacidades acadêmicas que excediam suas próprias realizações linguísticas e conhecimento cultural. Alguém o ajudou a escrever essas versões?
Sua esperança desesperada de que as redações fossem de alguma forma fraudulentas refletia sua incapacidade de aceitar que seu julgamento profissional estivesse tão catastroficamente errado sobre a capacidade intelectual e o potencial educacional de um aluno. Não, senhora Williams, eu mesmo as escrevi, respondeu Miguel calmamente. Minha avó me ensina idiomas desde que eu era muito pequeno, e eu pratico a escrita em diferentes idiomas para aprimorar minhas habilidades e minha compreensão de como as ideias podem ser expressas por meio de diversas estruturas linguísticas e culturais. Sua explicação revelou uma educação multilingüe sistemática que vinha ocorrendo fora da escola formal, ao mesmo tempo em que destacava o escopo limitado dos métodos de avaliação da Sra. Williams, que não conseguiam identificar ou valorizar tais realizações extraordinárias. Gostaria que eu lesse algum deles em voz alta para demonstrar minha pronúncia e compreensão. Miguel ofereceu educadamente, e sua pergunta criou uma pressão adicional sobre a Sra. Williams, que percebeu que sua ignorância de outras línguas a impediria de avaliar a qualidade de seu trabalho na maioria dos sistemas linguísticos que ele alegava dominar. A versão em alemão discute como os conceitos matemáticos astecas influenciaram o pensamento renascentista europeu por meio de conexões coloniais espanholas, enquanto a versão em mandarim explora semelhanças entre as observações astronômicas chinesas antigas e mesoamericanas que sugerem capacidade humana universal para realizações científicas, explicou Miguel, cuja análise sofisticada demonstrava não apenas a capacidade multilingüe, mas também o conhecimento cultural comparativo que revelava um aprendizado abrangente, além de qualquer coisa disponível nos currículos do ensino fundamental. O silêncio atordoante que tomou conta da sala de aula enquanto os outros alunos observavam a demonstração multilingüe de Miguel criou uma atmosfera de espanto e confusão, enquanto os alunos de 11 anos lutavam para processar a revelação de que seu quieto colega possuía capacidades acadêmicas que nenhum deles suspeitava durante meses de experiências educacionais compartilhadas. Miguel, você consegue mesmo escrever em todas essas línguas? Perguntou Jéssica Martinez, com a voz refletindo o espanto que caracterizava as crianças ao descobrirem que suas suposições sobre as capacidades dos colegas poderiam estar completamente incorretas. Eu mal consigo escrever um bom parágrafo em inglês, e você escreveu a mesma história em 7 línguas diferentes. Sua pergunta expressou o espanto que os outros alunos sentiram ao destacar a natureza extraordinária das conquistas multilingües de Miguel em comparação com as habilidades linguísticas típicas do ensino fundamental. Sim, eu consigo escrever e falar em todas elas, respondeu Miguel modestamente. Minha avó me ensinou que aprender línguas abre portas para a compreensão de diferentes culturas e maneiras de pensar o mundo, o que faz de você uma pessoa melhor e um aluno melhor. Sua explicação enfatizava o valor educacional em detrimento da realização pessoal, ao mesmo tempo em que fornecia insights sobre os valores familiares que priorizavam a competência multilingüe como base para o desenvolvimento intelectual e cultural. Isso é incrível! Exclamou David Thompson, normalmente um dos alunos com maior confiança acadêmica, que jamais imaginara que o quieto Miguel possuísse habilidades que excedessem suas próprias capacidades de falar apenas inglês. Você é como uma ONU ambulante ou algo assim. Você poderia ser tradutor ou diplomata quando crescer. Seu entusiasmo refletia admiração genuína, ao mesmo tempo em que sugeria possibilidades de carreira que as habilidades multilingües de Miguel poderiam possibilitar de maneiras que alunos monolingües não conseguiriam facilmente. Senhora Williams, por que a senhora disse que Miguel não sabia escrever em inglês quando ele obviamente sabe? Perguntou Sarah Shane, com o questionamento direto que caracterizava crianças que notavam inconsistências entre as declarações dos professores e as evidências observáveis. A redação dele em inglês é melhor do que a da maioria das nossas, e ele escreveu 6 outras versões em idiomas que nenhum de nós sequer conhece. Sua observação criou uma pressão adicional para a Sra. Williams, que percebeu que seus alunos haviam testemunhado seu erro de julgamento profissional e se lembrariam desse incidente como um exemplo de falibilidade e preconceito docente. Sim, Sra. Williams, acrescentou Marcus Washington, a senhora sempre nos diz que nunca devemos julgar as pessoas sem conhecê-las, mas julgou Miguel sem saber que ele era provavelmente o aluno mais inteligente da nossa turma.
Sua aplicação das lições de moral da sala de aula ao comportamento dos professores demonstrou como as crianças conseguiam reconhecer a hipocrisia e aplicar padrões éticos a figuras de autoridade que não haviam cumprido seus próprios princípios declarados. As observações dos alunos criaram um momento de ensino que inverteu a dinâmica normal da sala de aula, expondo como o preconceito e a suposição podem levar os educadores a julgar mal as capacidades dos alunos, perdendo oportunidades de reconhecer e desenvolver talentos excepcionais que existiam fora das estruturas tradicionais de avaliação. As consequências administrativas da revelação multilingue de Miguel começaram a se desdobrar quando a diretora Dorothy Henderson, atraída pela comoção incomum na sala de aula, entrou na sala para investigar a interrupção e descobriu uma situação que exigiria um tratamento cuidadoso para proteger tanto o aluno quanto o professor, ao mesmo tempo em que abordava as falhas óbvias de avaliação que caracterizaram a experiência educacional de Miguel. Senhora Williams, o que está acontecendo aqui? Perguntou a diretora Henderson enquanto observava as redações multilingues espalhadas pela mesa da professora, notando a mistura de excitação e confusão que caracterizava as reações dos alunos às capacidades demonstradas por Miguel. Ouvi vozes no corredor e queria ter certeza de que tudo estava ocorrendo sem problemas. Sua investigação diplomática mascarou a crescente preocupação com as implicações da situação para a avaliação educacional e a competência dos professores, enquanto buscava entender como tais capacidades extraordinárias dos alunos permaneceram desconhecidas por meses. Diretora Henderson, Miguel acaba de demonstrar habilidades de escrita em 7 idiomas que eu desconhecia, respondeu a senhora Williams cuidadosamente, com uma formulação diplomática tentando minimizar o constrangimento profissional de ter rotulado um aluno poliglota como analfabeto funcional, evitando, ao mesmo tempo, admitir diretamente as premissas discriminatórias que nortearam seus métodos de avaliação. Entendo, respondeu Henderson, pensativa, enquanto examinava as redações de Miguel com crescente apreço tanto pelas conquistas do aluno quanto pela complexidade da situação que exigiria intervenção administrativa. Miguel, essas redações são impressionantes. Onde você desenvolveu uma capacidade multilingue tão ampla? Sua pergunta direcionou a atenção para as conquistas positivas de Miguel, ao mesmo tempo em que reunia informações que poderiam subsidiar um programa educacional mais adequado para um aluno cujas habilidades haviam sido seriamente subestimadas pela atual colocação em sala de aula. Minha avó Rosa me ensinou, diretor Henderson, explicou Miguel com a mesma atitude respeitosa que caracterizou suas interações durante todo o incidente. Ela acredita que aprender vários idiomas ajuda a entender diferentes culturas e a se tornar um cidadão melhor do mundo. Sua explicação contextualizou suas conquistas multilingues, enfatizando valores familiares que priorizavam a educação e a competência cultural em detrimento da aquisição material ou status social. Miguel, você estaria disposto a se reunir com nosso coordenador de educação para superdotados para discutir oportunidades educacionais que pudessem corresponder melhor às suas habilidades demonstradas? Perguntou Henderson, reconhecendo em sua pergunta que a atual colocação em sala de aula talvez não oferecesse desafio ou reconhecimento adequados para alguém com capacidades linguísticas e analíticas tão excepcionais. Sim, diretor Henderson, eu gostaria muito, respondeu Miguel com entusiasmo, sugerindo que ele esperava experiências educacionais que correspondessem à sua capacidade intelectual e interesses multilingues. Quero continuar aprendendo e talvez ajudar outros alunos que falam línguas diferentes a se sentirem mais confortáveis na escola. Sua expressão de interesse em mentoria por pares demonstrou maturidade e consciência social que superavam as preocupações típicas de alunos do ensino fundamental, ao mesmo tempo em que sugeria um potencial de liderança que havia sido negligenciado devido ao seu comportamento tranquilo em sala de aula e à sua formação cultural. As implicações do caso de Miguel para o desenvolvimento profissional tornaram-se evidentes quando a diretora Henderson percebeu que as falhas de avaliação da senhora Williams refletiam questões sistêmicas mais amplas sobre preconceito cultural e linguístico, que exigiam intervenção institucional além da correção individual dos professores ou da reclassificação dos alunos. Senhora Williams, acho que precisamos agendar uma reunião para discutir métodos de avaliação e sensibilidade cultural na avaliação dos alunos, disse Henderson diplomaticamente,
Sua sugestão mascarando sérias preocupações sobre práticas discriminatórias que impediram o reconhecimento de capacidades excepcionais dos alunos, ao mesmo tempo em que potencialmente violavam os princípios de equidade educacional. Porque esta situação sugere que nossas abordagens atuais podem não identificar efetivamente as diversas formas de desempenho e potencial dos alunos. Sua formulação cuidadosa evitou críticas diretas, ao mesmo tempo em que estabeleceu a necessidade de uma revisão sistemática das práticas de ensino que levaram a um julgamento tão equivocado da capacidade dos alunos. Concordo plenamente, respondeu a Sra. Williams com evidente alívio por sua diretora estar enquadrando o incidente como uma oportunidade de aprendizagem e não como uma questão disciplinar, embora entendesse que sua reputação profissional havia sido prejudicada pela demonstração pública de preconceito e incompetência. Fiz claramente suposições injustas com Miguel e me impediram de reconhecer suas habilidades excepcionais. O reconhecimento do erro representou um progresso na compreensão de como o preconceito pode afetar o julgamento profissional, embora o diretor Henderson tenha se perguntado se tal reconhecimento se traduziria em mudanças significativas na prática de ensino e nos métodos de avaliação dos alunos. Miguel, quero que você saiba que suas conquistas são notáveis e que vamos trabalhar juntos para garantir que sua experiência educacional corresponda às suas capacidades e interesses, garantiu Henderson ao aluno. E espero que este incidente ajude todos a entender que os alunos trazem para a escola diversos pontos fortes e conhecimentos que podem não ser imediatamente aparentes por meio de métodos tradicionais de avaliação. Sua declaração a Miguel forneceu validação ao estabelecer princípios educacionais que poderiam orientar futuras práticas de formação de professores e avaliação de alunos. Obrigado, diretor Henderson, respondeu Miguel com gratidão. Eu só quero aprender e ajudar outros alunos a se sentirem bem-vindos na escola, especialmente aqueles que falam outras línguas além do inglês ou vêm de diferentes origens culturais. Sua expressão de valores inclusivos demonstrou um caráter que superou suas realizações acadêmicas, ao mesmo tempo em que sugeriu um potencial de liderança que uma programação educacional apropriada poderia desenvolver e canalizar para um impacto social positivo. Sra. Williams, gostaria que a senhora pensasse em como podemos usar essa experiência para melhorar nossas práticas de ensino e garantir que todos os alunos recebam um reconhecimento adequado e oportunidades educacionais, independentemente de sua origem cultural ou idioma de origem, concluiu Henderson, com sua diretriz diplomática estabelecendo a expectativa de crescimento profissional, evitando ao mesmo tempo a humilhação pública que poderia prejudicar a eficácia dos professores ou o clima escolar. A revelação das capacidades extraordinárias de Miguel motivou uma revisão imediata de sua colocação e programação educacional, com a diretora Henderson convocando reuniões com especialistas em educação para superdotados, coordenadores de inglês como segunda língua e defensores da diversidade cultural para desenvolver desafios acadêmicos adequados que correspondessem às suas habilidades demonstradas. O caso de Miguel destaca lacunas significativas em nossos procedimentos de identificação de alunos superdotados cultural e linguisticamente diversos, observou a doutora Patrícia Santos, coordenadora de educação para superdotados do distrito, durante uma reunião de avaliação de emergência, porque os métodos tradicionais de triagem frequentemente falham em reconhecer habilidades excepcionais quando elas são expressas por meio de estruturas culturais ou linguísticas não convencionais. Sua análise profissional forneceu contexto para a compreensão de como os talentos de Miguel permaneceram ocultos, ao mesmo tempo em que enfatizou a necessidade de mudanças sistemáticas nos procedimentos de identificação e avaliação que poderiam evitar descuidos semelhantes. As redações multilingües demonstram não apenas proficiência linguística, mas também pensamento analítico sofisticado e conhecimento cultural que excedem as expectativas do nível escolar em vários anos, observou o especialista em ESL Robert Shen ao analisar o trabalho de Miguel. E sua capacidade de expressar conceitos históricos e filosóficos complexos em múltiplos sistemas linguísticos sugere habilidades cognitivas que exigem intervenção educacional imediata e desafios adequados. Sua avaliação destacou a urgência de oferecer uma programação avançada que pudesse nutrir as capacidades excepcionais de Miguel, ao mesmo tempo em que prevenisse a estagnação acadêmica resultante de uma colocação inadequada em sala de aula.
Precisamos desenvolver uma programação educacional individualizada que potencialize seus pontos fortes multilingues, ao mesmo tempo em que ofereça conteúdo avançado em áreas onde ele demonstra capacidade excepcional, recomendou a psicóloga escolar doutora Maria Rodrigues, porque alunos com o perfil dele requerem abordagens educacionais especializadas que valorizem seus recursos culturais e, ao mesmo tempo, desafiem seu desenvolvimento intelectual. Sua recomendação para uma programação individualizada reconheceu que as necessidades de Miguel transcendiam os serviços típicos de educação para superdotados, exigindo abordagens culturalmente responsivas que se baseassem, em vez de substituí-las, em suas competências multilingues. Também estou preocupada com o impacto social e emocional de ter suas habilidades ignoradas e sua inteligência questionada por meses, acrescentou a conselheira Jennifer Walsh, porque alunos que vivenciam essa subestimação sistemática frequentemente desenvolvem ansiedade acadêmica e redução da motivação, o que pode afetar seus resultados educacionais a longo prazo. Sua observação sobre as consequências psicológicas destacou como o erro de julgamento da Sra. Williams havia criado um trauma potencial que exigiria intervenção terapêutica juntamente com remediação educacional. O caso de Miguel se tornará uma ferramenta de ensino para todo o nosso distrito, concluiu a diretora Henderson, porque ilustra perfeitamente como o preconceito cultural e linguístico pode impedir que educadores reconheçam e desenvolvam capacidades excepcionais dos alunos, o que poderia beneficiar não apenas alunos individuais, mas comunidades escolares inteiras por meio da mentoria entre pares e da construção de pontes culturais. Seu comprometimento com o aprendizado sistemático a partir da experiência de Miguel sugeriu um crescimento institucional que poderia melhorar os resultados educacionais para outros alunos cultural e linguisticamente diversos que possuíam talentos e capacidades não reconhecidos. A atenção midiática que a história de Miguel atraiu, compartilhada por familiares orgulhosos nas redes sociais, gerou debates mais amplos sobre equidade educacional, preconceito cultural e a necessidade de formação de professores que prepare os educadores para reconhecer e valorizar as diversas formas de desempenho e expressão intelectual dos alunos. As redações multilingues deste aluno do 5º ano demonstram capacidades que a maioria dos adultos jamais alcança, relatou o jornalista educacional David Kim durante um segmento televisivo sobre o caso de Miguel. Mas sua professora o rotulou como analfabeto funcional com base em suposições sobre sotaque e origem cultural que revelam problemas sistemáticos na forma como preparamos educadores para trabalhar com populações estudantis diversas. Sua análise conectou a experiência individual de Miguel a questões educacionais mais amplas, ao mesmo tempo em que destacou a necessidade de uma reforma sistemática nos programas de preparação de professores e desenvolvimento profissional. O fato de as extraordinárias capacidades de Miguel terem permanecido ocultas por meses sugere que nossas escolas estão falhando em identificar e nutrir os talentos que existem em comunidades cultural e linguisticamente diversas, observou a especialista em políticas educacionais doutora Patrícia Williams durante um painel de discussão sobre equidade educacional, e este caso deve levar a uma análise séria dos métodos de avaliação e dos requisitos de competência cultural para educadores em todos os níveis. Seu comentário enfatizou a responsabilidade institucional pela criação de condições que permitiram erros de julgamento tão espetaculares, ao mesmo tempo em que defendia mudanças sistemáticas que pudessem evitar fracassos semelhantes. A história de Miguel ressoa com muitas famílias imigrantes cujas capacidades dos filhos são subestimadas ou descartadas por educadores que equiparam sotaque ou origem cultural a limitações cognitivas, observou Maria Santos, defensora da diversidade cultural, e destaca a necessidade de abordagens educacionais que vejam o multilinguismo como uma vantagem, e não como um déficit, no desempenho acadêmico e no desenvolvimento intelectual. Sua perspectiva deu voz a comunidades que haviam vivenciado preconceitos educacionais semelhantes, ao mesmo tempo em que defendia abordagens pedagógicas que alavancassem, em vez de suprimir, a diversidade cultural e linguística. O aspecto mais inspirador desta história, concluiu o líder comunitário Robert Martinez, é como Miguel manteve o respeito e a dignidade apesar de enfrentar preconceito sistemático, e como o investimento de sua avó na educação multilingue criou capacidades que o servirão por toda a vida, independentemente de a educação formal reconhecer seu valor ou não.
Sua observação sobre resiliência familiar e investimento educacional forneceu uma contranarrativa às suposições baseadas em déficit sobre comunidades imigrantes, ao mesmo tempo em que celebrava valores culturais que priorizavam a aprendizagem e o desenvolvimento intelectual em detrimento do progresso material. Este caso deve transformar a maneira como pensamos sobre avaliação de alunos e preparação de professores, disse a diretora Henderson aos repórteres, porque as conquistas de Miguel demonstram que capacidades excepcionais existem em todas as comunidades, e nossa responsabilidade como educadores é reconhecer e nutrir esses talentos, independentemente de como eles são expressos cultural ou linguisticamente. Seu compromisso institucional com a mudança sugeriu que a experiência de Miguel poderia catalisar melhorias educacionais mais amplas que beneficiariam futuras gerações de alunos diversos, cujos talentos poderiam, de outra forma, permanecer desconhecidos. Uma investigação mais aprofundada da formação educacional de Miguel revelou que sua avó, Rosa Rodrigues, possuía doutorado em Linguística Comparada pela Universidade da Cidade do México e havia passado décadas desenvolvendo metodologias educacionais que integravam o conhecimento tradicional indígena com abordagens pedagógicas modernas para criar experiências de aprendizagem abrangentes para crianças multilingues. Rosa trabalha com Miguel desde os 3 anos de idade, explicou Helena Rodrigues durante uma reunião de pais organizada para melhor compreender as extraordinárias capacidades do filho, ensinando-lhe que as línguas são ferramentas para compreender diferentes maneiras de pensar o mundo e que a educação deve conectar, em vez de separar, o conhecimento cultural do desempenho acadêmico. Sua descrição dos valores educacionais familiares contextualizou as conquistas de Miguel, destacando o compromisso geracional com a aprendizagem que transcendia a escolaridade formal. Minha mãe acredita que as crianças aprendem melhor quando seu conhecimento cultural é valorizado e integrado ao conteúdo acadêmico, continuou Helena. Por isso, ela tem ensinado Miguel sobre matemática por meio dos sistemas numéricos astecas, sobre astronomia por meio de observações do calendário indígena e sobre literatura por meio de histórias tradicionais que se conectam a temas modernos e experiências humanas universais. Sua explicação sobre abordagens de aprendizagem integrada demonstrou uma filosofia educacional sofisticada que produziu resultados superiores a qualquer coisa alcançada apenas com o ensino tradicional em sala de aula. A própria Rosa fala 9 línguas, revelou Helena, e publicou pesquisa sobre como a educação multilingue aprimora o desenvolvimento cognitivo e o pensamento analítico de maneiras que as abordagens monolingues não conseguem alcançar. Mas a maioria das escolas americanas não reconhece ou valoriza essas pesquisas porque elas desafiam as premissas convencionais sobre a aprendizagem de línguas e a assimilação cultural. Suas credenciais acadêmicas deram autoridade aos métodos educacionais que produziram as capacidades excepcionais de Miguel, ao mesmo tempo em que destacaram a resistência institucional à inovação pedagógica originada fora das instituições educacionais tradicionais. Quando Miguel começou a estudar, Rosa me alertou que os professores poderiam não compreender suas capacidades porque são treinados para ver o multilinguismo como um problema a ser superado, em vez de um recurso a ser aproveitado, explicou Helena. Mas eu esperava que os educadores reconhecessem suas habilidades e adaptassem seus métodos de ensino para desafiar e nutrir seu desenvolvimento intelectual. Sua decepção com a resposta da Sra. Williams refletiu frustrações mais amplas vivenciadas por famílias imigrantes cujas capacidades de seus filhos eram sistematicamente subestimadas por instituições educacionais que careciam de competência cultural e reconhecimento do multilinguismo. Rosa quer ser voluntária em escolas para ajudar professores a entender como trabalhar efetivamente com alunos multilingues, afirmou Helena, porque acredita que a educação melhora quando os professores aprendem com as famílias e comunidades, em vez de presumir que a formação profissional fornece todo o conhecimento necessário sobre as capacidades e os ativos culturais dos alunos. Sua proposta de parceria comunidade-escola refletia a compreensão de que a melhoria educacional exigia a colaboração entre instituições formais e comunidades culturais que possuíam conhecimento e recursos complementares. O sucesso de Miguel demonstra que o investimento familiar na educação pode produzir resultados notáveis, concluiu Helena, mas também demonstra que as escolas precisam mudar suas abordagens para reconhecer e desenvolver os pontos fortes que os alunos diversos trazem,
em vez de tentar substituir o conhecimento cultural por conteúdo acadêmico convencional. Sua análise das necessidades de reforma educacional forneceu uma estrutura para entender como o caso de Miguel poderia catalisar melhorias sistemáticas em práticas de ensino culturalmente responsivas e em serviços de apoio a alunos multilingues. O workshop de desenvolvimento profissional que a diretora Henderson organizou para professores do distrito utilizou o caso de Miguel como peça central para o treinamento sobre preconceito cultural, preconceito linguístico e métodos para reconhecer diversas formas de desempenho dos alunos que podem não ser evidentes por meio de abordagens tradicionais de avaliação. A história de Miguel ilustra como suposições sobre sotaque, origem cultural e participação em sala de aula podem levar a julgamentos equivocados sobre a capacidade e o potencial dos alunos, explicou a consultora de treinamento em diversidade, doutora Jennifer Walsh, ao se dirigir a 50 educadores voluntários para o desenvolvimento profissional de competências culturais, e demonstra a necessidade de métodos de avaliação que olhem além das características superficiais para identificar conhecimentos, habilidades e capacidade intelectual reais. Sua apresentação utilizou os ensaios multilingues de Miguel como evidência concreta de capacidades que haviam sido negligenciadas devido a suposições preconceituosas, ao mesmo tempo em que forneceu uma estrutura para a compreensão de como o preconceito afetava o julgamento profissional em ambientes de sala de aula. O fato de Miguel ter escrito ensaios analíticos sofisticados em 7 idiomas enquanto seu professor o considerava analfabeto funcional revela problemas sistemáticos na forma como preparamos educadores para trabalhar com populações estudantis cultural e linguisticamente diversas, continuou a doutora Walsh, e destaca a necessidade de abordagens de avaliação que valorizem, em vez de penalizar, as competências multilingues e o conhecimento cultural que aprimoram, em vez de prejudicar, o desempenho acadêmico. Sua análise conectou as falhas individuais de ensino a questões institucionais mais amplas, ao mesmo tempo em que defendeu mudanças sistemáticas na preparação dos educadores e nos requisitos de desenvolvimento profissional contínuo. Muitos de vocês provavelmente estão se perguntando como podem não perceber capacidades semelhantes em seus próprios alunos, observou a doutora Walsh, e a resposta é que os métodos tradicionais de avaliação frequentemente falham em identificar pontos fortes que são expressos por meio de estruturas culturais ou linguísticas não convencionais, especialmente quando os alunos são quietos, respeitosos ou vêm de famílias que priorizam o desempenho coletivo em detrimento do individual. Sua explicação sobre as diferenças culturais na expressão acadêmica forneceu orientação prática para reconhecer diversos estilos de aprendizagem e padrões de comunicação que podem mascarar habilidades excepcionais. O caso de Miguel também demonstra como o investimento educacional familiar pode produzir resultados que superam qualquer coisa alcançada apenas pela educação formal, observou a doutora Walsh. O que sugere que o ensino eficaz requer parcerias com as famílias e comunidades, em vez da substituição do conhecimento cultural por conteúdo acadêmico convencional. Sua ênfase em abordagens colaborativas desafiou as premissas tradicionais sobre autoridade profissional, ao mesmo tempo em que encorajou os educadores a enxergar a diversidade cultural como um recurso, e não como um obstáculo, ao sucesso acadêmico. A lição mais importante da história de Miguel, concluiu a doutora Walsh, é que capacidades excepcionais existem em todas as comunidades e grupos culturais, e nossa responsabilidade como educadores é reconhecer, valorizar e nutrir esses talentos, independentemente de como se expressem ou das linguagens que utilizem para o desenvolvimento intelectual. Seu apelo por uma educação inclusiva forneceu uma base filosófica para práticas de ensino que poderiam prevenir incidentes futuros, ao mesmo tempo em que criavam condições que permitissem que todos os alunos demonstrassem todo o seu potencial. As mudanças sistêmicas que o caso de Miguel catalisou em todo o distrito escolar incluíram a revisão dos procedimentos de avaliação, o aprimoramento dos requisitos de treinamento de competência cultural e o desenvolvimento de protocolos de identificação de alunos multilingues que pudessem evitar descuidos semelhantes, ao mesmo tempo em que reconhecessem diversas formas de desempenho acadêmico e expressão intelectual. Estamos implementando treinamento obrigatório contra preconceitos para todo o corpo docente, anunciou o superintendente Robert Shen durante uma reunião distrital,
porque a experiência de Miguel demonstra como o preconceito inconsciente pode impedir os educadores de reconhecer e nutrir as capacidades excepcionais dos alunos que existem em todas as comunidades culturais e linguísticas. Seu compromisso com o desenvolvimento profissional abrangente refletiu o reconhecimento de que incidentes individuais frequentemente revelavam problemas sistemáticos que exigiam intervenção institucional, em vez de apenas correção ou remediação pessoal. Além disso, estamos estabelecendo equipes de avaliação multilingues que incluem membros da comunidade que podem avaliar as capacidades dos alunos em outros idiomas além do inglês, continuou Shen. Porque as abordagens tradicionais de avaliação monolingue claramente falham em identificar talentos e conhecimentos que são expressos por meio de diversas estruturas linguísticas e culturais. Sua descrição da expansão das capacidades de avaliação reconheceu que uma avaliação eficaz exigia expertise cultural e linguística que a maioria dos educadores não possuía, apesar de sua formação profissional e experiência em sala de aula. Também estamos criando cargos de ligação familiar que ajudarão os professores a compreender os recursos educacionais e o conhecimento cultural que os alunos trazem de suas comunidades de origem, acrescentou Shen. Porque o ensino eficaz requer a compreensão da história dos alunos, em vez de suposições baseadas em características superficiais ou expectativas estereotipadas sobre grupos culturais específicos. Sua ênfase na parceria comunitária refletiu a compreensão de que a melhoria educacional exigia a colaboração entre escolas e famílias, em vez da substituição do conhecimento cultural por conteúdo acadêmico convencional. O caso de Miguel será usado em nossos programas de formação de professores como exemplo de como o preconceito e a suposição podem impedir o reconhecimento de capacidades excepcionais dos alunos, concluiu Shen. E lembrará aos futuros educadores que sua principal responsabilidade é identificar e nutrir os talentos que existem em todas as salas de aula, independentemente de como esses talentos são expressos cultural ou linguisticamente. Seu compromisso com a aprendizagem sistemática a partir da experiência de Miguel sugeriu um crescimento institucional que poderia melhorar os resultados educacionais para populações estudantis diversas, ao mesmo tempo em que prevenia falhas semelhantes em avaliações. O objetivo é criar ambientes educacionais onde as capacidades de cada aluno sejam reconhecidas, valorizadas e desenvolvidas ao máximo, enfatizou Shen. Porque isso não é apenas uma boa prática educacional, é a base de uma educação equitativa que atende a todas as comunidades de forma eficaz. Sua visão de educação inclusiva forneceu a estrutura para reformas que poderiam transformar a cultura do distrito, ao mesmo tempo em que garantia que os futuros alunos de Miguel Rodrigues recebessem reconhecimento e programação adequados desde o primeiro dia de aula.